rapazes! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Debcast Papo Cross. Muito obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, obrigada pelos comentários. Estou muito feliz com esse projetinho de ter retomado depois de um tempo que ficou parado, né? E eu tenho aí uma novidade bacana. Eu conversando com algumas amigas ao longo do tempo, muitas já me falaram: olha, Deb, coloca o seu podcast no Spotify, né? Porque assim eu consigo ouvir na academia, consigo ouvir no carro, consigo ouvir na minha caminhadinha. E realmente elas estão certas. Então fiz aí uma força-tarefa, aí, parei um tempo, aí perdi um tempinho e coloquei todos os episódios anteriores até o número 12 aqui no Spotify. E estou gravando o primeiro episódio voltado para o Spotify. Então eu já estou com o meu canal no Spotify, porém o canal no YouTube continua, porque eu sei que muita gente lá acompanha, não tem o Spotify, ou prefere no YouTube, então eu vou manter os dois e eu espero que vocês gostem. Eu acho que no Spotify eu ganho tempo, porque é só áudio, tem aí uma forma de editar um pouquinho mais fácil para mim também. E vamos pra frente agora, né? E eu tinha perdido a minha vinhetinha, que foi eu que criei a minha vinheta, né? Não peguei essas prontas e eu tava um pouco chateada, porque o capítulo 11 e 12, o episódio 11 e 12 ficou sem vinhetinha. Mas eu achei, hoje mexendo nos meus arquivos, achei minha vinhetinha e que foi eu mesma que criei. Então, roda minha vinhetinha e vem comigo fazer um passeio pelo mundo em 4 culturas incríveis. Vamos lá! Quando eu escrevi o meu livro Caminhos de Expressão, uma jornada cross, eu fiz muitas pesquisas e fiquei fascinada por algumas culturas fora do Brasil, como é que elas encaram, como é que elas trabalham o crossdressing, a transgeneridade, né? Então eu quero te levar para um passeio pelo mundo, te falar de 4 culturas incríveis. Você vai achar muito legal o que eu descobri aqui nas pesquisas, que é no Japão, na Índia, na Tailândia e na África. Olha só que legal, gente. Então, vamos embarcar inicialmente para o Japão. Vamos falar das Onagatas, onde a gente começa a nossa jornada, o nosso passeio. O Kabuki foi um teatro, ele surgiu no início do século XVII, quando uma artista chamada Izumo no Okuni introduziu uma forma inovadora de teatro em Kyoto, na cidade de Kyoto. E ela apresentava performances com danças, esquetes. Inicialmente, as mulheres participavam muito ativamente dessas apresentações. Porém, em 1629, o governador Tokugawa proibiu a participação feminina no teatro, alegando preocupações morais relacionadas à prostituição e associadas às atrizes, né? Então a prostituição era muito associada a atrizes, ele se preocupou com essa moralidade e proibiu as mulheres de participarem de peças teatrais. Então isso levou à exclusão delas dos palcos, né? E o que aconteceu? Os papéis femininos passaram a ser interpretados por homens, dando origem então aos Onagatas. Porém, gente, não é apenas isso, não é apenas o homem se vestir de mulher, entrar lá e interpretar um papel feminino. Os Onagatas se dedicavam a incorporar a essência da feminilidade. Olha que sensacional! Eles tentavam copiar ao máximo os gestos, as posturas, as expressões faciais, a entonação vocal, a voz. Tudo era treinado para alcançar um tom mais agudo, mais perfeito, mais próximo da feminilidade, né, da mulher. Era sobre transmitir delicadeza, graça, tudo associado ao feminino na cultura japonesa. E essa tradição, ela se tornou uma forma de arte altamente respeitada, né, com técnicas que foram sendo passadas de geração em geração. Olha que sensacional! Os Onagatas estudavam muito para aperfeiçoar a performance deles, então eles buscavam representar personagens femininas com o máximo de autenticidade, com profundidade emocional. E essa dedicação transformou eles, os Onagatas, em um símbolo de excelência artística lá no Kabuki, no Teatro Kabuki. Será, gente, que é por isso que as cross japonesas são tão lindas, tão perfeitas até hoje? Eu admiro muito as meninas, as cross japonesas, né? Então agora a gente vai para outro país, nós vamos desembarcar na Índia, onde a gente encontra as Rishas, que é uma comunidade que desafia as definições tradicionais de gênero. Elas saem um pouco do gênero masculino e do gênero feminino. Elas são reconhecidas legalmente desde 2014 como um terceiro gênero.
As rígidas, elas têm uma presença histórica e cultural, apesar de terem sido reconhecidas como terceiro gênero em 2014, elas têm uma presença histórica, uma presença cultural muito significativa no subcontinente indiano. Tradicionalmente, as rígidas são pessoas que nascem do gênero masculino, mas elas adotam uma identidade de gênero feminina ou não binária. Muitas delas são devotas de uma deusa chamada Bahukara Mata. Eu peço desculpas para quem é da cultura da Índia ou até das outras culturas que eu estou citando se eu errar algum nome, tá, gente? Se eu pronunciar errado, mas estou me esforçando aqui. E elas participam de muitos rituais religiosos e são convidadas para abençoar os casamentos e os nascimentos. E essa associação delas, essa associação espiritual que elas têm, dá para elas um status ambíguo, né? Um status assim duplo. Ao mesmo tempo que elas são reverenciadas e são até temidas, eles acreditam que elas podem lançar maldições, porque elas acreditam que possuem o poder de abençoar, de amaldiçoar, ao mesmo tempo que elas têm essa força, digamos assim, né? Elas enfrentam uma realidade muito dura no dia a dia. Elas vivem às margens da sociedade, elas enfrentam discriminação, pobreza, violência. E essa exclusão social delas, geralmente, via de regra, empurra elas para a mendicância, elas viram mendigas, pessoas moradoras de rua, na miséria, e vão para o trabalho sexual, prostituição, que é o meio de sobrevivência delas. Olha só que coisa curiosa, gente. E essa dualidade, assim, ela levanta uma reflexão para a gente, né? Até que ponto o respeito da instituição realmente se traduz em inclusão real? Olha que coisa, isso acontece aqui no Brasil, né? A gente o público LGBTQIA+, o público trans tem reconhecimentos legais, já conquistou muitos direitos, mas em que ponto que essa inclusão é real na sociedade? Né? O reconhecimento legal é um passo significativo, mas as rígidas elas têm um longo caminho ainda para trilhar, para que elas tenham um acesso igualitário, oportunidades, direitos. Então, quando a gente olha a história, a realidade delas, das rígidas, temos que olhar para nossas próprias percepções sobre o gênero, sobre a inclusão e o que significa realmente respeitar a diversidade. Muito interessante essa questão das rígidas lá na Índia também. Bom, meninas, agora a gente sai da Índia e desembarca na Tailândia. Quem nunca ouviu falar dos Ladyboys, né? Eu adoro as Ladyboys, eu acompanho algumas, eu sigo canais no YouTube que falam de Ladyboys. Eu acho elas tão lindas, tão bonitas, tão femininas. E eu fui estudar sobre elas, né? As Ladyboys lá da Tailândia, elas são conhecidas como Cataways, né? São chamadas, o pessoal fala Ladyboys, mas o nome mesmo são as Cataways, que são pessoas muito conhecidas lá. O termo Cataway se refere a pessoas que são designadas como do gênero masculino quando nascem e se identificam e vivem como mulheres, né? E elas apresentam aí uma expressão de gênero bem feminina. Nossa, tem umas que eu conheço, que eu sigo, que são mulheres perfeitas, maravilhosas, né? E é o que a gente chama de mulher transgênero, né? Mulher transgenerista, e que tem essa nuance cultural específica na Tailândia. As Cataways, elas estão presentes em vários setores as Ladyboys, né, em vários setores ali da Tailândia. Entretenimento, moda, turismo, beleza. E o mais forte, eu acho que quem me segue aqui já ouviu falar do Miss Tiffany Universe. Miss Tiffany é o principal concurso internacional de trans, né? Eles celebram a transgeneridade de uma forma incrível, e tem trans do mundo inteiro que vai participar do Miss Tiffany. Tem vários vídeos no YouTube sobre isso, eles é muito respeitado, muito conhecido. Só que apesar dessa aparente aceitação que as Cataways têm lá na Tailândia, elas também enfrentam desafios incríveis, grandes. Legalmente, elas não podem alterar o marcador de gênero em documentos oficiais. Então, assim, pela pesquisa eu entendi que elas não podem ter o nome social, né, como a gente tem aqui no Brasil, né? E isso limita os direitos civis, como casamento. Por exemplo, acredito, pelo que eu entendi, que lá não pode ter o casamento de pessoas do mesmo gênero, né? Depois, quem souber mais alguma coisa pode deixar nos comentários para trazer mais cultura pra gente, né? E enfrentam, claro, discriminação nas áreas como educação, emprego, sendo frequentemente relegada aos setores informais ou marginalizados, ou seja, problemas muito similares com o que a gente enfrenta aqui no Brasil, até mesmo lá na Índia, como a gente contou lá das rígidas, né? Que para elas parece até pior, né?
E a cultura budista, isso aqui é muito legal, a cultura budista da Tailândia, que é predominante no país, ela adota uma postura, ou seja, vamos falar agora da parte religiosa, adota uma postura de tolerância, mas não de aceitação plena. Ou seja, as interpretações religiosas lá da cultura deles, diz que as catuês, elas são os resultados de ações e vidas passadas. Se você vem nessa vida como Catuay, como Ladyboy, você está pagando alguma coisa de vidas passadas. E isso leva você a ter uma atitude, leva as pessoas a terem uma atitude de piedade, de respeito genuíno. Eu já tinha visto isso em outras religiões, como por exemplo no campo do espiritismo, aonde você aceita, tolera, mas não necessariamente tem aquela aceitação plena, né? O que é triste também, né? Então, isso no campo religioso, tá, eu te aceito porque eu sei que você tem esse problema, digamos, entre aspas, né? Que eu não vejo isso de forma alguma como problema, porque você está pagando alguma coisa da vida passada. Então, assim, como o budismo enxerga e até outras religiões, né? Então, essa realidade, ela nos faz refletir, né? Até que ponto essa visibilidade se traduz em inclusão real. De novo, eu falo isso para vocês. Mesma coisa que eu falei da Índia. Ou seja, você tem uma visibilidade, você tem uma aceitação até religiosa, mas isso é uma real inclusão, né? E como que nós podemos, nas nossas próprias culturas, avançar para além da tolerância? Buscar, assim, uma verdadeira aceitação, uma verdadeira igualdade. Bom, agora vamos para o próximo e para o último país que eu visitei, que é a África. A nossa jornada chega nesse lindo continente, de uma cultura diversa, é um continente fascinante a África, né? E lá as expressões de gênero assumem formas únicas, profundamente enraizadas nas tradições ali locais deles. E, de novo, eu peço desculpas pelos erros na minha pronúncia, tá, gente? Em Uganda, por exemplo, a gente encontra os Mudokodako, indivíduos que são designados como homem ao nascer, né, gênero masculino, mas que vivem como mulheres. E eles usam roupas e assumem papéis tradicionalmente femininos. Entre os povos Langue, Teso e Karamojã, essas identidades são reconhecidas há séculos. Olha que legal, gente, séculos já, né, vivendo isso. Permitindo que os Mudokodako se casem com homens sem sanções sociais. Então, essas pessoas, né, que se identificam com o gênero feminino podem casar com pessoas do gênero masculino sem nenhum problema. Já no Quênia, nos povos Meru e Kikuyu, desculpe, nesse caso eu estou lendo, Meru e Kikuyu, existe os Mugawi. São sacerdotes, né, que se vestem, olha que legal, eles se vestem e arrumam seus cabelos como mulher. E eles podem se casar com homens. Esses papéis são espirituais, eles desafiavam as normas de gênero estabelecidas e refletem uma compreensão mais fluida da identidade. Então, assim, o sacerdote, ele pode viver e se identificar como mulher e casar com homens, né? Já na África Ocidental, particularmente entre os Ibo da Nigéria, existem registros de mulheres, agora é o contrário, que assumiam papéis masculinos, se casando com outras mulheres e sendo reconhecidas como maridos. Essa prática demonstra a existência de um sistema de gênero mais flexível antes da colonização europeia, ou seja, faz tempo, gente. No entanto, é sempre importante que, apesar dessas tradições, muitas pessoas trans enfrentam desafios significativos em várias partes da África contemporânea, incluindo discriminação, violência, falta de reconhecimento legal. Bom, meninas, rapazes, o que esse episódio nos mostra? Nos mostra que, infelizmente, apesar das diferenças culturais e em alguns países haverem certos reconhecimentos, e eu entendo que o Brasil está incluído nisso, o Brasil é um país que já avançou bastante nos direitos LGBTQIA+. A minha reflexão para você é até que ponto isso se traduz numa real inclusão social. Você tem países que a religião te aceita, ou te tolera. Você tem países que você ganhou direitos legais. Você tem países que você é temida por poder abençoar ou poder amaldiçoar e é convidada para ir em batizados e em casamentos. Mas o que eu percebi de igual em todos esses lugares? Não existe uma real inclusão social. Em todos esses lugares, pessoas como nós, pessoas trans, pessoas
transgeneristas ou não binárias que sejam, fora daquele padrão social, elas não encontram a real inclusão social. E você? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Muito obrigada por ter ficado até agora aqui ouvindo o meu episódio. Esse foi um pouquinho mais longo, mas eu acho que valeu a pena se você ouviu, se você se aculturou. E deixa seus comentários, me fala o que você acha. Se você achar que tem mais alguma cultura, algum lugar que a gente possa trazer aqui pro Debcast, a gente traz, tá bom? Um grande beijo no seu coração, um beijo de luz, muito obrigada e até a próxima!